para contar o que vai rolar aqui hoje. Não dá para ver, né? O pessoal tá entrando. Tá. Então tá. Então, como a gente vai falar sobre ansiedade, como usar a ansiedade a nosso favor, eu vou nos convidar a estar presente aqui agora, né? Então, toma um tempo para sentir aí teu corpo. Como que tá teu corpo agora? Se você tá sentado, se tá em pé, se tá largado, como que você tá? E como tá essa sensação no seu corpo? Os pés, as pernas, os quadris, as costas. É engraçado, né? Conforme a gente vai percebendo, já parece que já vai acalmando. Os ombros, os braços, as mãos, pescoço, a cabeça. Tomando um tempo para sentir. E como tá esse clima interno? Não precisa estar diferente do que tá? Só me fala, só sente aí como que tá. E percebe como você começa nesse nosso encontro, e depois a gente vai perceber como você termina. E se for possível, vai percebendo ao longo do que eu falo, se isso toca em você, se faz sentido, ou se não, pesa, é difícil, tá? Tá tudo bem, só observando isso. Combinado? Legal. Então tá. Então, como você deu o passo de estar aqui hoje, também eu vou te convidar a estar realmente. Então, se você quiser, assim, excluir, fechar a aba do WhatsApp, fechar a aba do Facebook, para estar aqui realmente, isso seria bem legal. E aí a internet funciona melhor também, não dá aqueles cortes, então aí a gente mantém essa conexão, combinado? Bom, e aí eu tô com um script aqui, tô com, assim, fiz um clack, né? Um escritinho para eu seguir, para que eu também não me perca, porque daí quando eu empolgo eu começo a falar e falo um monte. Então segui uma linha de raciocínio aqui e para poder entregar aquilo que eu gostaria de entregar hoje. E para cuidar do nosso tempo, né, que é tão precioso. Então, o tempo de vocês, que vocês estão se dedicando a estar aqui comigo. Então, eu vou usar esse script para manter essa conexão junto com vocês. E eu acredito que vai ser breve esse nosso encontro. E no final, eu vou tirar dúvidas. Então, se durante aqui o que eu estiver falando surgir alguma dúvida, vai, né, me manda, escreve aí nos comentários que no final eu vou tirar essas dúvidas. Combinado? Se você achar, ai não, isso aqui é meio esquisito, eu não concordo, eu tenho uma outra visão, traz também a tua visão. Como eu falei ontem no Instagram, não sei se você viu, mas eu vejo a vida assim como uma colcha de retalhos. Onde na minha vida eu fui coletando esses retalhos, convivências, experiências, encontros, né? E aí de repente, sei lá, eu tô no Uber e o cara fala uma coisa e eu falo, nossa, aquilo cai uma fichinha, né? Então é como se costurasse alguns desses retalhos. Então você traz a tua coxa, os seus retalhos, né? E eu trago a minha, os meus retalhos. E quem sabe aqui nesse nosso encontro hoje possa ser uma possibilidade de fazer alguns links, né, de algumas conexões, algumas costuras aí desses retalhos, ou talvez eu te entregue algum retalho para que mais tarde você costure. E que também é bem-vindo aquilo que você traz, né? Então, se os comentários são muito bem-vindos e a gente vai crescer juntos. Combinado? Então bora lá, já deu aí o tempo, né? A galera entrou. Então a gente faz essa conexão desde um outro local. Combinado. O som tá bom? Quem tá aí tá ouvindo bem? Se eu estiver falando baixo em algum momento vocês me falam, tá? Bora lá! Eu fiz uma pesquisa, eu não sei se você respondeu, mas teve uma galera que respondeu, foram 126 pessoas e eu agradeço, foi muito interessante. E eu perguntei, uma das perguntas foi, o que essas pessoas buscam, né? O que vocês buscam?
E tinham algumas opções para responder, cada pessoa podia responder mais de uma opção. E a maioria, 64%, disse que queria diminuir a ansiedade e aumentar a vitalidade. 62,3% diziam que querem perceber os pensamentos de uma maneira mais clara e organizada. 58,4% dizem que querem se sentir conectadas consigo mesmas e com o maior. 54,4% falaram que querem dormir a noite toda. Eu falo no feminino assim porque a maioria é mulher, então os homens me perdoem, mas vocês também fazem parte, mas tá tudo certo. Às vezes eu vou usar o feminino, o masculino, tá tudo certo. Então, e aí eu ainda perguntei como que você gostaria de estar na vida, né? E aí várias pessoas responderam, né, que eu gostaria de estar presente, conectada, que eu gostaria de fazer o meu trabalho ali concentrada e que isso vai render, que eu gostaria de dormir bem, que com a ansiedade eu como demais, então eu gostaria de ter esse controle. Várias respostas, foi muito interessante. E aí o que eu te digo é que sim, é possível viver hoje com leveza, com disposição e com clareza mental, mesmo que você seja aquela ansiosa, mega ansiosa, que não para de pensar no amanhã. É verdade, é possível. Se alguém me falasse isso há 15 anos atrás, eu ia falar, não é possível. Ou, pelo amor de Deus, me conta o que é isso, porque não sei se eu vou acreditar muito. E aí eu vou contar... Ops, saiu aqui. Pronto. E aí eu vou contar um pouco dessa minha jornada, né? Eu acho que eu me senti assim, mais ou menos como você, não sei se você se sente assim, mas eu me sentia como se eu tivesse presa e um aperto no peito, uma agitação, assim, uma ansiedade, que eu não sabia bem dizer do que era ou por que era aquilo. Mas eu sei assim, se eu encontrar alguém e, será que eu vou chegar atrasada? Será que eu não vou chegar atrasada? E eu tava no carro e eu já ia pensando o que eu ia falar pra pessoa, e se a pessoa respondesse tal coisa, o que eu ia dizer, e o gato passou na frente do carro, e chegou um caminhão, sabe assim? 1000 coisas na cabeça, era assim, terrível. E quem olhava de fora, na verdade, achava que a minha vida era perfeita, né? Eu era uma adolescente de classe média alta, estudava numa escola particular, era mega estudiosa, assim, tirava 10. Quando tirava 8,5, eu ficava, tirei 8,5. Né? E aí eu era bonita, né? Olhos azuis, magra, me achava. Quer dizer, nem tanto. Mas a questão é, quem olhava de fora achava que, uma vida perfeita ela leva. Mas pra mim, dentro de mim, aquilo tava assim, embolado. Nada tava legal. E aí, eu comecei numa busca. E foi muito bom que eu tive o apoio dos meus pais, da minha família, para seguir nessa busca. E eles me apoiaram a fazer terapia desde muito cedo. Fiz vários tipos de vivências, terapia do inconsciente, yoga, meditação. E fui para a faculdade, continuei fazendo tudo isso. Fiz PNL. E fui para a faculdade lá na Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz fisioterapia, que tem essa coisa do corpo, né? E lá no final da faculdade eu conheci a osteopatia, eu me encantei. Falei, caramba, isso aqui é uma possibilidade de olhar o ser humano de uma outra maneira. E, né, olhando as pessoas como um todo. E que aquilo que elas se manifestavam, a dor, tinha influência de vários aspectos, internos e externos. Aquilo já me encantei. Então, fiz osteopatia, depois eu fiz residência em traumatortopedia. E eu fundei o IDOT, que é uma escola de osteopatia em Florianópolis, e onde eu fui coordenadora durante um tempo, e depois eu vim para cá. E na minha clínica, lá em Florianópolis, ainda eu recebia os pacientes com dor, né? Eu era osteopata, então tinha dor e tinha esse olhar mais amplo. Mas
eles vinham com ansiedade, com questões na família, com depressão, as dores crônicas tinham muito relação com isso, as pontuais também, mas de uma outra maneira. E eu falei, gente, e agora? Como que eu vou ajudar essas pessoas? Eu sabia que tinha uma relação, mas eu não tinha as ferramentas para ajudar. E eu fui buscar isso. Então eu fiz reiki, fiz constelação familiar sistêmica, fiz experiência somática também, que foi incrível, movimentos essenciais, agora mais recentemente, que me apoiaram bastante. E essas vivências me apoiaram tanto na vida pessoal, quanto na profissional, né? Isso foi caminhando junto. E na minha vida pessoal eu ainda busquei outras coisas, né? O patchwork, grupos de mulheres, vivências na natureza, dança, canto. Adoro, faço de tudo. Até hoje. E que bom que, né, que é assim. E aí, em 2015, eu criei um método Além da Dor, onde sim, eu juntava os conceitos da osteopatia com essas outras formações que eu fiz, podendo apoiar as pessoas a trazer esse novo olhar diante da dor. E o curioso é que muitas vezes eu nem tocava na pessoa e elas, né, melhoravam. E aí, com o tempo, né, em 2018, isso ficou mais claro que as pessoas começaram a chegar me procurando por questões de ansiedade, de tem alguma questão na família, tem um desconforto aqui, tô com uma indecisão, não sei para onde eu vou, sabe? E nesse momento eu me dei conta de que isso fazia muito sentido para mim. Porque nesse momento eu estava linkando aquilo que eu faço profissionalmente com aquilo que eu vivo, né? O que eu vivi na minha vida pessoal, sabe? Então, aquilo fez muito sentido mesmo. E eu passei a compartilhar isso nas redes sociais também, as minhas reflexões. Isso, né, foi muito rico e tive o feedback das pessoas bem positivos, né? E aí isso me estimulou mais ainda. Como eu já falei, eu adoro escrever, então eu percebi que eu gosto disso e posso compartilhar isso com as pessoas, né? Bom, e foi um pouco disso que me estimulou a estar aqui hoje com vocês, com esse programa que eu vou contar mais tarde. Mas aguenta aí, que eu vou contar mais tarde só. Então vamos lá. Dessa história... Tem que pedir para as pessoas entrarem no YouTube para fazer as perguntas, que na parte de transmissão não tá rolando. Tem que ser pelo YouTube para fazer pergunta. Tá, então aqui, ó, tem uma informação. Quem quiser fazer pergunta tem que entrar no YouTube para conseguir colocar nos comentários a pergunta, porque pela página de transmissão não está funcionando. Como que entra no YouTube? Você vai lá, tem a imagem e tem um logozinho do YouTube. Você clica nesse logo, vai abrir a página do YouTube e lá você consegue fazer os comentários. Se não, manda, acho que dá para mandar no direct também do Instagram, porque a Paulinha tá lá de olho para mim nisso. Certo? Mas é melhor que seja pelo YouTube. Bom, agora vamos começar para os insights, os grandes insights da minha vida. E aí, quando eu olho para essa história, né, eu me dou conta de que aquela Laís de antes, e eu percebia nas pessoas, o que elas mais queriam é se livrar da ansiedade. Que tira esse negócio de mim, eu não quero sentir isso, tá demais, né? Quem olha de fora também, né? Eu via, sei lá, a dor da minha mãe, por aquilo ela queria me ajudar. E como seria ajudar isso? E aí que a gente tem a tendência de olhar a ansiedade como se fosse uma dor, uma doença, como uma bactéria, que eu acho que eu jogando um remédio, eu vou tirar aquilo e aquilo se resolve. E na verdade não é bem assim, né? Como na osteopatia a gente tem essa visão de que uma doença é fruto de vários aspectos. A mesma coisa acontece para a ansiedade. Então não é tirando ela que eu resolvo a questão. Na verdade é fazendo a pergunta: para que eu posso olhar? Para o que eu posso olhar? Para o que eu posso me abrir? E eu vou falar um pouco mais
sobre isso ainda hoje, como eu olho a ansiedade hoje, tá? Então fica com essa pulguinha aí atrás da orelha. E aí eu me dei conta do segundo grande insight, que é, cada vez que eu quero me livrar da ansiedade, ela aumenta mais. Ela não diminui, ela aumenta. Você já percebeu isso? Quando você tá assim, super ansiosa, né, aquela agitação, e você fala, ai, pelo amor de Deus, eu quero que isso saia de mim. Aí você fala, eu vou respirar. Aí respira super rápido e, aquilo só piora. Ao mesmo tempo, à medida que você para um pouquinho e percebe, aquilo vai baixando. Pode ser que sim, dependendo da forma como que faz. Mas você já passou por alguma situação dessa, quando você quer parar aquela ansiedade e ela aumenta? Me conta aí, ou me fala depois, tá tudo certo. E aí, eu criei uma imagem sobre isso, que é assim, um adulto nós, pode ser nós, olhando para uma criancinha, sei lá, de 2 anos. Minha filhadinha tem 2 aninhos. E aí a criança fala, bate o pé, faz birra e fala, eu quero fazer tudo do meu jeito. Aí o adulto fala assim, tá bom, né? Vai lá ver o que vai dar. Eu quero tomar sorvete. E aí ela vai correndo, pega a chave do carro e vai entrando no carro. Aí, né, o adulto cresce e fala, opa, o que você tá achando, né? Vai lá dar um chacoalhão. Não é bem assim, né? Então, mais ou menos por aí. O adulto é a ansiedade. E a criança é a gente, que acha que quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, que o meu jeito é o melhor, né? Claro que é o melhor, porque eu sou, né? E aí quer ficar confabulando qual vai ser o passo a passo desse melhor jeito, tarará. E ela fala assim, calma, não é por aí, é por ali. Calma, eu sei qual é o caminho. E você fica batendo de frente, né? E nesse momento eu me dei conta do quê? De que a ansiedade, ela pode ser a nossa melhor aliada. Ela é a nossa melhor aliada, mas a gente muitas vezes não se dá conta disso. Então sim, pasmem, sim, ela é muito sábia. Olha isso. E aí eu vou contar como eu olho a ansiedade agora. É como se a gente fosse um abajur. A luz do abajur é a nossa essência. Aquilo de mais profundo eu vim viver aqui nessa vida, né? Aquilo que eu sou. E aí, tem alguns panos que cobrem esse abajur. Sei lá, crenças, medos, tem várias coisas que tampam essa luz. E ela fica um pouco abafada, sabe? Concorda comigo que a luz não vai brilhar tanto porque tem algo abafando? E a ansiedade é quem fala assim, é quem dá voz a essa luz. Ela fala, não dá, assim não dá. Não dá para viver dessa maneira assim, meio mais ou menos. Não, mostra a tua luz, se abra, seja livre. Só que como que ela expressa isso? Com aqueles desconfortos, com aquelas irritações, né? Com a taquicardia, com o aperto no peito, com a agitação mental. E é como se ela fizesse assim, ó. Oh, vai! Estivesse cutucando a gente o tempo todo pra gente se movimentar, certo? Isso que ela faz. E à medida que ela faz isso, né, algumas pessoas podem ter diagnóstico de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, pode ter fibromialgia, pode ter, esqueci como que chama aquele do abdômen, alguma questão no abdômen que eu não lembro como que é o nome agora. Sem fundo, né, sem uma causa correta, mas de um fundo emocional, por essa agitação. E na verdade, quando ela faz isso, o que ela quer? Ela quer falar, tira conta disso e fala, nossa, ela é muito boa mesmo.
ela é uma aliada. Porque ela vai me falar, para um pouquinho, mostra a tua luz, seja livre. E aí quando eu ouço ela e busco algo e dou um passo, eu realmente posso encontrar essa luz, sim? E aí tem outra coisa que acontece, que foi bem curioso quando eu comecei a compartilhar essas ideias, que é a idealização da não ansiedade. Então, da pessoa zen, então que essa pessoa é muito distante de mim, essa pessoa é um monge budista que é zen e que tá zen o tempo inteiro. E aí as pessoas começaram a me cobrar. Ah, Laís, você não é a zen? Ah, Laís, você não é a que controla a ansiedade? Aí eu falei, né? Peraí, não é bem assim. E eu tive o quarto grande insight, que é a ansiedade pode fazer parte. Na real, ela faz parte. Sim, ela faz parte. Eu não preciso não ser ansiosa. Isso dá um alívio tão gigantesco. E eu vou falar os 3 tipos de ansiosos que eu defini numa imagem que eu achei bem interessante. Que é assim. O primeiro tipo de pessoa ansiosa é a ansiosa vítima. Então percebe aí se você se identifica com isso que eu tô falando, se você conhece alguma pessoa que é desse jeito, e depois você me conta. Se não quiser me contar também tudo bem, mas vai falando aí pra você mesmo. Então, ansiosa vítima é aquela pessoa assim, ó. Ai, Laís, isso aí que você tá falando não vai funcionar pra mim. Porque minha vida é muito ruim, muito ruim. Porque, ai, o governo não funciona. Ai, porque, sei lá, minha mãe não cuidou de mim quando eu era criança. Porque meu pai morreu. Sabe assim? Então, essa pessoa já perdeu, percebe? A culpa tá tudo ao redor e ela não assume a responsabilidade da vida dela. Qual é o problema? É que você fica sem ação, você fica sem força pra, né, dar um passo na vida. Então, não assume essa responsabilidade. Isso é um lugar muito difícil e muito desafiador para sair, mas é possível. Tô dizendo, é possível, sabe? E aí a gente pode entrar num outro local que é da ansiosa buscadora. Então, se você, por acaso, se percebeu de alguma forma como uma ansiosa vítima, também existe a ansiosa buscadora em você, porque você está aqui hoje buscando algo sobre ansiedade. Parabéns! Então, a ansiosa buscadora, ela busca. Ela sabe que tem alguma coisa ali que não tá legal e ela quer procurar, né? Ler um livro, ver um vídeo no YouTube, um texto, uma coisa que toca, né? Então, isso gera um movimento na vida, isso é bom, faz terapia, mas pode ser que às vezes ela faça algo superficialmente, que não vai tão lá profundo, ou que ela fique num nível mental, só entendendo as coisas com a cabeça, mas não vive realmente isso, né? Então, essa pode ser a ansiosa buscadora. E o terceiro tipo de pessoa ansiosa é a ansiosa desperta. Aquela ansiosa que já dá as boas-vindas para a ansiedade, que percebe quando a ansiedade aparece, tem ferramentas para perceber isso, e aí busca ajuda para, ela chegou, então o que eu posso fazer? Como eu posso olhar para isso? Que se abre para dar novos passos. A ansiosa desperta é aquela que sente vitalidade ao acordar de manhã e que na hora de descansar consegue descansar realmente. E que busca essa presença e viver o momento presente. Mas que a hora que sai, a hora que vem um problema, tá tudo bem. Vamos ver, e agora? O que eu faço com esse problema que chega? Sabe? Ou na hora que a ansiedade aperta, vamos ver o que essa ansiedade tá querendo me dizer. O que ela tá me convidando? Não é interessante? E eu contei isso lá no comecinho do vídeo, eu não sei se alguém tava aqui assistindo, que ontem eu vivi isso. Eu tava assim, um pouco
ansiosa para estar aqui com vocês nesse webinário, né, e para contar sobre esse programa. E aí eu fui na terapeuta e aquilo foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu tive um insight tão lindo. Que bom que eu posso ser assim, sabe? Que bom que a ansiedade existe, ser grata a ela, porque ela me possibilita abrir novos e me encontrar comigo mesma de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, sabe? Faz meus olhos brilhar, eu fico super empolgada. Então, quando ela vem aí, convida a olhar para mim mesma, a falar, Laís, pisa no freio, calma, pisa no freio. Ou a falar, eu tô indo por esse caminho, e ela me fala, né, ela vem e me fala, peraí, será que é por aí mesmo? Será que não é por outro caminho? Ah, tá, daí eu posso me abrir. Então vem toda essa sabedoria mesmo da ansiedade. Não é incrível? E aí eu te pergunto, então como que eu posso me tornar essa ansiosa desperta? Tem alguns caminhos, né? Pode ser que você já tenha conhecido algum caminho que funcione para você, e se quiser compartilhar, ótimo, é muito bem-vindo, e cada pessoa vai sentir um caminho. Mas uma coisa eu digo, com o cabeção, com a mente, funciona. Eu senti isso na prática, sabe? Nas vivências que eu fazia, tem algumas que eu aquilo, mas na hora do vamos ver, não mudava nada. E aquilo mudava algo em mim, algo acalmava dentro de mim. E quando eu via aquilo que me incomodava, no dia seguinte aquilo já não me incomodava mais, sabe? Então foram saltos quânticos, vou dizer assim. E a Cláudia, dos Movimentos Essenciais, ela descreveu isso de uma maneira incrível, como níveis de consciência que a gente tem, quando a gente vive num nível reativo, né, de toma lá, dá cá, a gente consegue se resgatar daí a partir do próximo nível, que é o emocional. E quando a gente fica lá muito melancólico nas emoções, parará, a gente se resgata daqui a partir de um nível mental, que é o que o psicólogo faz, a maioria deles atua dessa maneira, nesse nível mental, te resgatando desse lugar. E aqui é assim, é de um lugar acima. Pra gente sair desse... é de um outro lugar, que ela chama de dimensão quântica. Mas que, enfim, também é uma coisa teórica que eu tô explicando pra vocês, né? E que talvez a gente não entenda bem. E aí eu pensei assim, como uma coisa nova, que eu não entendo bem, eu posso ficar tranquila com isso. Aí eu pensei no exemplo do WhatsApp, né? Se a gente for alguns anos atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, a maneira de comunicação que a gente tinha era telefone, né? Orelhão, e a gente tinha que decorar o número ou anotar no papelzinho, né? Pra conseguir se comunicar com outra pessoa. E lá atrás, se você voltar lá atrás, se alguém falasse, manda um WhatsApp, você fala, que é isso? Faz uma chamada de vídeo, você fala, não, filme de ficção científica, né? Tipo, impossível. Não, é possível, hoje é possível. Então eu tô falando de uma coisa que é meio esquisita, que a gente não tem como entender isso com a cabeça agora, mas que sentindo, sim, vai ser possível encontrar esse novo local. E nesse novo local acontece uma mudança de postura interna. A primeira vez que eu ouvi isso foi nas constelações. Postura interna? Que eu só fui sentir isso vivendo mesmo. Mas esses dias eu tava com uma pessoa bem querida, bem próxima a mim, e ele falava assim, sobre responsabilidade, sobre respeito. Porque as pessoas não respeitam, ele estava falando das pessoas de outra ideologia que não respeitavam a ideologia dele. As pessoas não respeitam, mas eu respeito elas, eu respeito. E eu falava, mas não é uma questão de falar que respeita, é uma questão de postura interna. Olha como que você tá, daí, né? Tava assim, querendo ir pra cima do outro. Daí ele, E a gente percebe isso, né? Eu percebi muito isso nessa minha jornada, eu busquei muitas ideologias filosóficas, espirituais, religiosas, eu
pulei ali de galho em galho. E aí eu ia e eu me encantava com a filosofia, e aí na hora da prática eu via que as pessoas ali não viviam aquilo que elas estavam falando. Aí eu ficava decepcionada e saía. Aí outra ideologia, linda, decepção, saía. Porque o grande desafio é esse, né? A gente viver aquilo que fala. E tem algumas pessoas dessas ideologias que realmente vivem, mas que é um processo, né, que demora anos. E aí o legal dessas ferramentas que eu aprendi é que elas te possibilitam vivenciar isso e trazer essa questão do mental na prática. Então esse é o quinto grande insight, que só o cabeção não funciona, mas viver aquilo que é dito pela mente, vivenciar isso, assim faz sentido, né? Assim algo pode se transformar em nós. Muito bem! E aí a gente consegue fazer essa grande mudança, né, em pouco tempo. Como que vocês estão aí? Pode ser que algo que eu tenha dito, né, esteja muito novo, mas vamos embora. E aí o que eu fiz então? Tcharanã. Tem 3 meses que eu tô sentando e olhando para isso e os insights vão vindo cada vez mais. Eu criei um programa onde eu juntei esses grandes insights da minha vida e tudo aquilo que eu vivenciei, aquilo que fez mais sentido e aquilo que realmente ajuda para os meus pacientes, né? Para as pessoas que chegam até mim. Então, eu criei um programa que se chama Bem-vinda à Ansiedade. É um programa totalmente online, onde eu vou olhar para a ansiedade, ou nos convidar a olhar para a ansiedade, assim como se fosse um vaso bonito. E que às vezes a gente só olha de frente, mas a gente vai poder olhar por outros ângulos, por baixo, por cima. E isso vai apoiar diferentes pessoas, em diferentes níveis. Vai ficar mais claro isso. Às vezes uma pessoa que vem lá no consultório, ela precisa de aprender a colocar limites. A outra precisa se reconectar com a essência dela. A outra precisa organizar a mente. E aí o que eu fiz? Eu juntei tudo que cada uma precisa num pacotão, em 8 módulos com aspectos diferentes. E eu vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. E mais uma vez, se quiserem perguntar alguma coisa, lá no YouTube, certo? Então vamos lá. Eu organizei isso de uma forma em que tem 3 pilares. O primeiro é um pilar teórico, então eu vou explicar sobre a teoria, sobre como funciona, aí o cabeção dá aquela... ele relaxa um pouquinho. Num segundo momento, vai ter uma vivência prática, que eu faço assim gravando, mas conduzindo como se você estivesse comigo. Então eu vou conduzindo e você vai sentindo e fazendo aí o seu movimento. E num terceiro momento são exercícios práticos para a gente levar para a vida, para viver realmente isso que é dito e falado. E ficou muito legal. E eu gravei isso, gente. Na hora que eu terminei a gravação, eu senti uma vibração no meu corpo, assim, uma alegria. Eu falei, gente, isso realmente pode apoiar as pessoas. Claro, com aquilo que você traz, com aquilo que eu trago, isso junto, achei incrível. Então vou contar um pouquinho do que tem em cada módulo, tá? Vou colar aqui. O primeiro módulo é como virar aquela chavinha, sair da reclamação e entrar na ação realmente agora, imediatamente. Então igual, vai ter teoria, vai ter prática, uma vivência e depois exercer junto. Sensacional. Esse é o primeiro passo para a gente sair da vítima. Entrou na vítima, pum, faz isso e sai. Segundo módulo, a melhor ferramenta de todos os tempos para identificar e baixar a ansiedade. É uma ferramenta incrível, pode ser que alguns de vocês já conheçam, que é meu cliente já sabe. Como um termômetro que vai falar, uou, saiu do eixo, volta pro eixo.
E eu vou ensinar como a gente usar isso na prática. Terceiro módulo, como acalmar a mente e relaxar o corpo em menos de 10 minutos. Também, ferramenta prática para a gente fazer em casa e sentir isso. Essa é bem poderosa. Quarto módulo, o método ABC para soltar o peso das costas leve com apenas 3 práticas. Para soltar tudo aquele peso das costas, aquele que a gente carrega dos outros, ó, mandar embora na prática. E quinto módulo, como sair do furacão de pensamentos e conquistar essa clareza mental. Na prática, vamos sentir isso. Sexto módulo, como dar um basta, mesmo que seja difícil dizer não. Aquelas pessoas que têm dificuldade de colocar limite. Vem o outro que vem demais, sou eu que não sei colocar, então vamos aprender a fazer isso, né? Sétimo módulo, como recuperar a força interna em menos de 5 minutos, mesmo que você esteja super desanimado. Então, aquele momento de encontrar essa força. Oitavo módulo, a melhor maneira de dar as boas-vindas à ansiedade. E aí a gente encerra com chave de ouro esse momento. Legal, né? E ainda vai ter um grupo de WhatsApp para quem quiser participar do grupo e compartilhar, como eu falei, é nesses encontros que a gente cresce, então vai ter esse grupo para essas plataformas digital, sei lá, um site, em que você acessa isso de maneira organizada, bem especial. Ficou demais, não ficou? Eu tô realmente super empolgada com esse curso. E aí, Laís, quando que ele vai lançar? Agora, já vai sair o link aí para você já conseguir participar. Tá, e qual é o valor? Então, bom, eu pensei, quanto seria isso, esse programa, se fosse de consultas individuais? E eu fiz as contas lá. Se fosse consultas individuais, o valor do curso seria R$ 2.080. Mas seria algo limitado, assim, né? Então eu faço X consultas e acabou. No programa, você vai ter acesso a isso durante 1 ano. E eu conversei com a minha equipe e a gente chegou num valor de R$ 1.040. Então você tem acesso durante 1 ano e você pode fazer e refazer quantas vezes quiser o curso. E tinha uma coisa que os meus clientes reclamavam, que era às vezes, eu aprendi a fazer isso, mas eu não sei fazer em casa, eu não sei se eu fiz certo. Então, você vai poder fazer isso todos os dias em casa, com esse acompanhamento junto, sabe? É como se fosse um aplicativo que você acessa e faz ali junto comigo. Bom, e como tá saindo do forno, assim, quentinho, sabe aquele pão quentinho saindo do forno, um cheirinho gostoso? E a mesa tá cheia de gente, e você quer que todo mundo experimente aquele pão que você fez com todo carinho? Bom, aí eu conversei com a minha equipe de novo, falei, gente, será que a gente não consegue dar uma espremida aí nesse preço para chegar num valor que as pessoas possam, né, já começar e usar e usufruir desse programa? Aí a gente chegou num valor bem específico. Vou contar as manicures aí. É como se a gente fizesse ou deixasse de fazer uma mão e pé por mês. Pensa. 12 vezes de R$ 44. Super possível, né? Eu fiquei assim, uau, que legal. Então fica aí aberto o convite, se você sentiu chamada, se sentiu que seu corpo vibra e se alegra com essa oportunidade, esse passo, fica o convite para você. Eu sei que não é para todos, não é todo mundo que vai se identificar, mas se você se identifica, se é para você, eu acho que a minha equipe vai deixar um link, aí um botão para você clicar ou nos comentários e acessar e ter acesso ao curso. E eu não contei, tem mais. Comprando o curso, eu vou te dar um presente, que é um kit de áudios, um conjunto de áudios
que são 3 áudios para conquistar presença. Um para você ouvir de manhã e já ativar essa vitalidade do corpo. O segundo você vai ouvir tipo na hora do almoço, um momento de contemplar a natureza, sentir esse poder da contemplação. E o terceiro para a noite, para dar aquela relaxada. E tem mais presente, eu vou dar uma aula ao vivo exclusiva só para os alunos, para tirar as dúvidas, para de repente acrescentar algum conteúdo que seja necessário. Eu quero acompanhar eles bem de pertinho mesmo, e são poucos alunos. E tem um terceiro presente, só que esse é só para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, que eu queria dar para todo mundo, mas não tem lugar na minha agenda. Então, para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, vão ganhar uma consulta comigo, online. Então, se já apareceu aí, fez sentido, já vem logo para você conseguir essa consulta. E assim, pode ser, Laís, comprei, mas não sei, não faz sentido para mim, não sei o que, tá tudo bem. Você tem 30... Não quero, não gostei. Manda um e-mail e fala assim, não é para mim. Beleza, a gente te devolve o dinheiro de volta, não precisa explicar, não precisa de nada. Só falar assim, tá? É tipo automático. Combinado? E aí, como que você tá? Eu tô super empolgada aqui, tô com o corpo todo vibrante, que eu tô bem feliz de entregar isso, que eu tava há muito tempo pensando, mas como que tá teu corpo agora, né? No começo a gente percebeu, e agora? O que você tá sentindo? O que fez sentido disso de hoje para você? E o que você leva para casa? Então, se puder compartilhar os seus insights, né? Trazer se você fez alguma costurinha hoje que você queira compartilhar, ou qual retalho de hoje você pega para levar para casa, isso é bem importante, porque a gente cresce nessa conexão. Que tá no YouTube, no comentário. Estão me perguntando do link para acessar, então o link tá lá no YouTube nos comentários. Bom, e agora eu vou abrir para perguntas, né? Tem alguma pergunta aí, que algo que mexeu, algo que você queira perguntar? Manda aí para mim. Deixa eu tomar uma aguinha. Pode falar. A Paula quer saber. Ela fala que ela é uma ansiosa buscadora. Você acha que com este programa posso me tornar uma ansiosa desperta? Ela é uma ansiosa buscadora e se com esse programa ela pode se tornar uma ansiosa desperta. Então, quem é ansiosa buscadora já saiu daquele lugar de vítima, ótimo, já entrou nesse lugar. E vou falar, mesmo a gente estando nesse lugar, a gente vai para lá e volta para cá. Então, é sempre um movimento. Eu posso me tornar uma ansiosa desperta? Sim, claro! Porque esse é o momento, né, de tirar o cabeção e sentir na prática esse movimento. E realmente se abrir para a riqueza da ansiedade. Por mais que pareça esquisito isso, tem uma riqueza gigantesca na ansiedade. E quando a gente se abre para isso, a gente encontra essa conexão, esse lugar de paz, de alegria de viver, sabe? De plenitude. É maravilhoso. E não significa, não vá. Ela pode mudar as formas de aparecer. Ela vai diminuindo, sim. Muda é que quando ela vem e ela não cresce, ela, eu ouvi ela, aí ela se acalma, sabe? É isso. Esclareci a dúvida? Isso. Tem mais alguma? Tem outra pessoa que não entendeu a questão de liberar a ansiedade pelo corpo. Alguém não entendeu como é liberar a ansiedade através do corpo. Bom, isso é meio confuso de explicar, porque ele vai daquele lugar, sabe, do WhatsApp? Há 15 anos atrás, você não sabia o que era o WhatsApp? Então fica meio complexo. E as pessoas confundem, então é fazer movimento, alongamento, o que é? Um exercício assim? Não, não é bem assim. Ele são movimentos, sim, mas que movimentos internos de alma, e que à medida em que a gente vai criando essa conexão com o corpo, porque o corpo fala a linguagem da alma, aquela alma, aquela luz que quer falar,
Então eu passo a ouvir isso, e aí ela não precisa gritar na forma de ansiedade. Eu passo a ouvir isso, e aí meu corpo se acalma. E eu posso liberar aquela agitação. Também eu explico isso no gráfico, né, do sistema nervoso autônomo. Quando a gente está muito agitado, pisando lá no acelerador, o gráfico sobe. E quando a gente relaxa, esse gráfico desce. E na maioria dos momentos ele vai subindo só. E para a gente conseguir liberar essa agitação do sistema nervoso na forma de ansiedade, a gente usa o corpo para ir soltando isso. São ferramentas da experiência somática, isso ajuda muito. Assim. O degrau aí muda totalmente. Eu percebo nos meus clientes, assim, a gente desce um degrau na outra semana, nossa, já não tive uma crise de ansiedade, eu já pude não estourar com os meus pais, eu já, sabe? Fiquei mais tranquila no trabalho, não senti aquela tensão no ombro. Então, essa é uma mudança que é real, que acontece, assim, às vezes é uma sessão que acontece. E eu vou ensinar exercícios desses no programa. É claro, esse programa não substitui um tratamento psicológico, não substitui um tratamento terapêutico, mas ele é um apoio gigantesco e pode ser um primeiro passo para despertar algo, despertar. A gente não sabe como que é isso na vida, né? Eu fiz vários cursos, assim, esses dias eu postei, né, no Instagram os como que chamam? Os certificados, é muito curso, porque eu gosto, assim, para mim faz muito sentido isso. E assim, muitos deles não era assim, eu ficava pensando, não, eu via aquele negócio, aquilo plim, fazia plim e eu vou. Porque eu também não seleciono muito, que eu adoro, né? Mas cada um foi importante, porque às vezes abre uma chavinha para que no outro momento, né, aquela história dos retalhos. Então, eu acredito que é assim, se fez plim, sabe, se joga, dá o passo, porque pode ser um primeiro passo, sabe? Para algo que vai saber que a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí vem essa história para os ansiosos soltar um pouco o controle do cabeção, que quer entender de tudo e aí sentir na prática, na vida, né? Começar a ouvir essa voz do corpo que tá, plim, esse plim, né? Esclareceu aí a dúvida, aí eu já começo a viajar, né? Foi? Outra pessoa gostando que funciona os módulos. Gostaria de funcionar nos módulos do curso. Sobre os módulos. Então, os módulos é o seguinte. Eu vou liberar esses módulos um a cada semana. Então, se você entrar amanhã, já vai estar o módulo 1 lá disponível para você. Por quê? Você vai assistir o curso, fazer a vivência e vai ter a tarefa de casa. Durante essa semana, você faz essa tarefa de casa, refaz algum movimento ali durante a semana. Então, você vai viver aquilo. Essa é a história, é viver. Na próxima semana, libera o módulo 2. E aí você vai viver o módulo 2, com a teoria, com a vivência e com os exercícios do dia a dia. Na outra semana, módulo 3, e assim vai. Para você também não se perder em um monte de informação e poder sentir isso. A gente precisa de um tempo para digerir, né? É assim na terapia também, né? Não adianta você ir todo dia. Você tem um insight, aquilo faz sentido, aí na prática, né? No dia a dia. Uma coisa, no outro dia, outra coisa, no outro dia, outra coisa, né? Nos encontros com as pessoas a gente vai poder sentir isso na prática. Sim? E aí o que vai ser em cada módulo, eu falei assim bem por cima, né? Mas tem que ir lá e sentir mesmo, não sei, acho que não tem como explicar isso. Tá claro? Pergunta tem o que eu posso esperar de mudança na vida com esse curso? O que eu posso esperar de uma mudança na vida com esse curso? Quais as mudanças? Quais as mudanças? Eu te pergunto. Quais mudanças você quer se abrir nesse momento na tua vida? Para que passo, para que direção você quer seguir na tua vida? E aí você sente no teu corpo. Se para você faz sentido dar esse passo, não sou eu que vou te dar a resposta, é você. Sabe?
Vê se faz sentido para você. E eu realmente não sei, a gente não tem controle dessas mudanças. Mas o que sim eu sei é que algo muda, que algo se abre, que algo entra em movimento na vida. Se tá parado, entra em movimento. E aonde isso vai chegar, eu não tenho ideia. Mas pode ser algo assim pequeno, que daqui a pouco vai se abrir para um outro momento. Pode ser algo grandioso. E quando eu falo dos pequenos milagres da vida, né? Quando você vê assim uma flor se abrindo, você fala, isso pode ser só uma flor que está ali, ou pode ser um milagre. Então, eu vejo assim, só de dormir um pouco melhor como uma grande descoberta. Quando eu me percebo que minha mente não está agitada, como eu falei, preocupada se eu vou chegar atrasada, eu simplesmente estou lá no carro, então eu respiro e vivo aquele momento. Gente, isso para mim é tão maravilhoso. Mas começou de alguma maneira. Então, se faz sentido para você, se você sente que o teu corpo se alegra em dar esse passo, é esse o teu momento. Entende? Não sou eu que vou te dizer o que vai mudar exatamente. Você vai perceber essas mudanças na tua vida. Aí ainda veio assim uma outra imagem para mim. Se eu falar o que vai mudar especificamente, é como se eu colocasse isso num quadradinho, sabe? E é que eu tô dizendo é que isso pode ser muito maior. Sim? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, tem comentários. Comentários. Sofia Scott falou que amou assistir, que vai ter certeza que as suas dicas vão ajudar ela. Amou assistir, vai ter certeza. Fala mais alto, Alfredo, pra galera ouvir, por favor. Sofia Scott amou assistir, tem certeza que suas dicas vão ajudar ela. Obrigada. Matheus Vitório gostou do Plim. Plim. Boa. A Lília Maza já comprou, que tá ansiosa. Já comprou? Que legal, Lilian. Vambora. Que bom. E a Lúcia adorou as propostas dos módulos. Ei, que bom, Lúcia. Obrigada. Muito bom. Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Isso foi muito rico para mim, realmente, nesse crescimento. E eu acredito que nesse encontro algo se acendeu, né? Ou algo, né, costurou. Para mim foi realmente muito rico, muito precioso estar aqui com vocês. Tive várias conexões aqui também. Então eu fico de coração aberto para a gente continuar essas trocas nos próximos dias, ali pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Enfim, quem tem meu WhatsApp, manda o WhatsApp. Eu acredito muito que essas trocas, elas enriquecem e contribuem para o nosso crescimento. Cada vez mais eu sinto isso, que a gente está aqui para crescer juntos, realmente, nessa sintonia, nessa ligação. Muito, muito obrigada. Uma linda noite para vocês e a gente se vê. Tchau!